Deus seja gracioso comigo, que Deus seja gracioso para com os irmãos e que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra nessa manhã. Todos encontraram Eclesiastes, capítulo 3? Agora sim. Diz assim a santa palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós mais uma vez bendizemos o Teu santo nome e agora, especialmente por Tua palavra que vai ser pregada nessa manhã, eu clamo por misericórdia da Tua parte sobre a minha vida, um pecador miserável que o Senhor resgatou e tem resgatado e restaurado para te servir e te seguir. Tem misericórdia dos meus irmãos, Pai, que ouvirão essa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos edifique, nos santifique e nos purifique ainda mais dos nossos pecados. Sede conosco nessa manhã, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos não somente ouvir essa palavra, mas meditar profundamente e que essa palavra gere frutos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Te pedimos e também te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos nos voltar aí para o livro de Eclesiastes, uma obra que desafia a refletir profundamente sobre a natureza da vida, do tempo e da soberania de Deus. Compartilhava com o irmão Calvin esse texto, já que para ele o inglês fica mais fácil, e ele me dizia: irmão, Eclesiastes é difícil? Foi difícil para você? Sim, foi difícil. E várias vezes mudei o texto onde iria pregar. E que Deus seja gracioso conosco. Então, esse texto de Eclesiastes fala do tempo e da soberania de Deus e também sobre a natureza da vida. Eclesiastes é um trecho bem conhecido, esse que nós acabamos de ler, que fala sobre diferentes tempos e estações. Que o Espírito Santo nos ilumine, então, enquanto exploramos essa verdade. O pregador aqui, também chamado de Qohelet, do hebraico, podendo ainda ser exemplificado como mestre ou professor, de acordo com a tradução grega, da Septuaginta, do Antigo Testamento, ele traduz o título desse livro como Eclesiastes, com 2 Ks no original grego, que significa aquele que convoca uma assembleia. De onde então nós obtemos o título, lá do inglês, Eclesiastes, como está escrito aí na sua Bíblia. O pregador aqui, provavelmente Salomão, porque há algumas discussões teológicas quanto a isso, embora muitos textos
deixam isso muito evidente. Ele começa afirmando que há um tempo para cada coisa sob o céu, ou seja, debaixo do céu. Este é um reconhecimento da ordem divina da criação de Deus. Sua infinita sabedoria ordenou os tempos e as estações da nossa vida. Isso nós já sabemos. E eu quero compartilhar com os irmãos versículo a versículo, de uma forma mais breve nessa introdução, onde vai falar ali, de nascer e morrer, de guerra, de paz, de amor e ódio, e me aprofundar um pouquinho mais do verso 9 em diante. O versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nesse versículo, o pregador então estabelece a premissa de que Deus ordena todas as coisas no tempo devido. Nossa teologia enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação, inclusive o tempo. Deus, em sua providência, determina cada evento e propósito debaixo do céu. Isso reflete, então, a visão reformada da predestinação e do controle absoluto de Deus sobre o universo. Eu creio que essas coisas são bem claras para nós. O tempo, nesse contexto aqui que acabamos de ler, representa um tempo fixo, ou seja, um propósito pré-determinado. A tradução grega para essa passagem usa o termo kairos, o tempo visto como uma oportunidade. Então nós não estamos falando aqui do tempo do relógio, que está passando, inclusive, que o termo correto seria cronos, o tempo no sentido de duração, mas sim o tempo visto como uma oportunidade. É isso que o pregador pretende expor aqui nesses versículos. Os versículos que seguem, do 2 ao 8, eles vão listar uma série de contrastes que vão explicar exatamente isso, esse tempo visto como uma oportunidade. O versículo 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Meus irmãos, os ciclos naturais da vida e da morte estão bem elencados aqui. Assim como os ciclos agrícolas que nós conhecemos, de plantar e também colher. Esses ciclos são manifestações da ordem divina estabelecida por Deus, antes da fundação do mundo, e para nós fica mais evidente ali quando Deus ordena que tudo venha a existir através da sua palavra. Deus é o autor da vida e também da morte, e isso muitas vezes nos assusta. E os seres humanos vivem dentro dos limites que Deus soberanamente determina. Então, quando meditamos que há tempo de nascer e tempo de morrer, é porque de fato Deus determinou um tempo para todas as coisas. Para nós é muito melhor viver como se a morte não existisse, e de fato nós temos um certo receio de falar sobre a morte. Mas é isso que Salomão está dizendo aqui. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Esse versículo reflete as realidades da justiça e da restauração vindas de Deus. Há momentos em que a destruição, como no caso da justiça retributiva, que é o quê? Retribuir a cada um segundo as suas obras, e Deus faz isso conosco, faz isso com o ímpio, ela é necessária. E há momentos também para a cura e para a construção. Pode ser tratada aqui também a matança que acontece na guerra, na autodefesa e no juízo. Nós vemos isso ao longo da história no Antigo Testamento, as guerras, onde o próprio Deus determina: vá contra aquele povo ímpio, pagão, que é meu inimigo, e mate todos os homens, mulheres, crianças, animais. Então, Deus ele tem o controle na sua mão, e o tempo de matar e o tempo de curar. Nenhuma dessas situações são acidentais. Tudo Deus determina. Nossa teologia entende que Deus é justo e misericordioso, e que Ele usa até mesmo eventos dolorosos para cumprir propósitos redentores. Não cabe a nós julgarmos, mas muitos eventos climáticos que nos acontecem, até mesmo na nossa própria região, tivemos recentemente isso em Rio do Sul, e temos irmãos aqui de lá. Então, Deus está no controle de todas essas coisas. Nada é acidental, porque Deus está querendo cumprir os seus propósitos de redenção. E se formos olhar para a Bíblia, Deus também matou e poupou muitos povos.
Deus derrubou, por exemplo, a Torre de Babel e permitiu a construção do templo em Jerusalém. E um texto que deixa isso mais claro para nós é: pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ao seu tempo, nós vamos colher bênção ou maldição, bênção, ou castigos vindo da parte de Deus. Versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. A vida humana, nossa vida é marcada por uma variedade de emoções e experiências. Nós sabemos disso. Deus ordena tanto as épocas de tristeza quanto as de alegria. Em nossa teologia, essas experiências são vistas como oportunidades para crescer em fé e confiar na soberania de Deus, que está presente em todos os momentos da nossa vida. Claro que é muito mais fácil glorificar a Deus quando estamos alegres, felizes, recebendo provisão, recebendo sustento de Deus, e não quando estamos enfermos, tristes, desanimados. Exemplo de tempo de chorar, tempo de rir, de prantear ou tempo de dançar, nós podemos colocar como exemplo de tempo de prantear o próprio luto, quando perdemos nossos queridos, parentes, amigos, familiares. Tristeza que sentimos muitas vezes pelos governos. Alegria do emprego ou alegria da promoção e tantos outros exemplos que poderia citar aqui nesse versículo. Versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Espalhar pedras aqui pode simbolizar a destruição de obstáculos, e falo isso não como um pentecostal, mas que de fato possa ser. Enquanto ajuntar pedras pode indicar oportunidades de construção e criação. Um exemplo, casamento, a constituição da família, de fato, é uma edificação que está acontecendo ali. Reconhecemos que Deus está presente em todas essas atividades, orientando-as conforme o seu propósito soberano. Não sei você, mas quando eu olho para minha esposa, olho para as minhas filhas, eu sei que Deus teve um propósito em preparar essa família para mim. Da mesma forma, os relacionamentos humanos são regulados por tempos apropriados de proximidade e também de afastamento. E aí eu pergunto para você já teve alguém que era bem próximo e por algum motivo se afastou? Hoje está mais longe? Hoje talvez não tenha mais contato? Talvez alguém da própria família? E eu sou exemplo disso, já me aconteceu. Às vezes amigos que por causa do ciclo da vida, cada um vai para o seu lado, então realmente há tempo de se afastar. Talvez você já construiu e destruiu algo, seja uma casa, seja uma garagem, seja qualquer coisa. Esse é o tempo de abraçar, de afastar, de espalhar pedras e de juntar pedras. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Esse versículo, então, fala sobre a busca e a perda de coisas materiais, bem como a prudência em guardar e a sabedoria em descartar e doar. Olha só que interessante. Há um tempo de guardar, mas também há um tempo de doar e ajudar os outros, ao próximo. Tudo que possuímos e tudo que perdemos estão sob o controle de Deus. Os crentes são chamados a confiar na provisão divina e a reconhecer que Deus dá e tira conforme a sua vontade perfeita. Então vejam como Deus tem todo esse cuidado, até nas coisas que nós possuímos e às vezes perdemos. Quem nunca teve algo que foi furtado? Talvez a casa, talvez o carro. Eu já tive essa triste experiência. Mas entendo perfeitamente que Deus estava no controle. Versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Rasgar e coser aqui pode se referir a luto e a restauração, já que o termo rasgar pode nos remeter lá ao Antigo Testamento, onde rasgar as vestes era tido como um sinal de aflição, de arrependimento, lá no Antigo Testamento. Enquanto silêncio e fala aqui pode se referir ao discernimento na comunicação. A Bíblia ensina que há um tempo apropriado para expressar dor e um tempo para buscar a cura. Assim como há momentos em que o silêncio é mais sábio do que as palavras. Em todos esses aspectos, rasgar, coser, ficar calado ou falar,
os crentes devem buscar a orientação de Deus para agir sabiamente. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não questionamos as coisas? Muitas vezes provindas da parte de Deus. Muitas vezes não. Sempre provindas da parte de Deus. Ou às vezes murmuramos, falamos demais, não esperamos, não damos tempo para Deus agir em seu propósito. Versículo 8, e último desse trecho. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse contraste abrange toda a experiência humana, desde os relacionamentos pessoais até os conflitos globais. Tempo de guerra, tempo de paz. Vimos isso constantemente na nossa história. Nossa teologia vê tanto o amor quanto o ódio, tanto a guerra quanto a paz, como partes do plano de Deus. Deus usa todos esses elementos para cumprir os seus propósitos e revelar sua glória, lembrando-nos de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse contraste também nos mostra que a vida é composta por uma série de eventos e experiências diferentes, cada um apropriado ao seu próprio tempo. A sabedoria está em conhecer o tempo certo para cada coisa, em submissão à ordem divina. Hoje, meus irmãos, nós amamos algo e odiamos outras coisas, né? Adolescentes são muito assim, né? Volúveis. Eu te amo, eu quero viver com você para o resto da minha vida. Passou 3 semanas, conheceu outra jovem, se foi. Ou nós mesmos, né? Hoje amamos a moda do momento, amanhã a moda muda e nós abandonamos. Versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se fadiga? Ou, em algumas versões, naquilo em que trabalha. O pregador aqui começa com uma pergunta retórica que nos faz refletir sobre o valor e o propósito do nosso trabalho. Em um mundo onde o trabalho pode ser exaustivo e muitas vezes parece fútil e enfadonho, quem nunca ouviu isso, né? Meu trabalho é tão inútil, tão enfadonho, não sei por que eu tenho que trabalhar. Essa pergunta ressoa profundamente. O trabalho humano por si só parece insuficiente para proporcionar um significado duradouro. Parece que em nossos dias o trabalho serve apenas para pagar as contas. Logo, ele é insuficiente e não é duradouro. Isso não deveria ser assim, meus irmãos, pois há tempo para todas as coisas. Há ainda aqueles que não conseguem encontrar prazer em trabalho algum. Né? Conhece alguém que não encontra prazer, que trabalha simplesmente por trabalhar? E óbvio, nós sabemos que nós queremos melhorar de situação financeira, queremos melhorar de cargo, queremos uma função que seja mais parecida com o nosso perfil. Mas eu tenho um exemplo de uma amiga no trabalho que ela já mudou de função umas 3 vezes. Né? E sempre que eu falo com ela, eu não estou contente nessa função. Meu marido até fala que eu acho que eu não gosto de trabalhar. Pois é, você precisa meditar nisso, porque nós precisamos sentir prazer, glorificar a Deus através do nosso trabalho. Afinal de contas, nós oramos aqui e pedimos que Deus abra a porta, que Deus abra promoção para quem está à busca de uma promoção. Isso é o proveito que tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Me parece que tem um certo castigo no trabalho. Aqui, o pregador observa que o trabalho é uma carga imposta por Deus. E isso nos remete à maldição do trabalho árduo imposta após a queda. Nós vamos encontrar isso em Gênesis capítulo 3, verso 17. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Deus falando com Adão após a queda. O trabalho que deveria ser uma bênção para Adão tornou-se uma fonte de aflição, e para nós também, revelando a consequência do pecado na criação. E talvez você esteja pensando aí, se Adão não tivesse caído, talvez eu não precisasse trabalhar. Será? Gênesis 1:28 diz assim: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeitar e dominar aqui, Deus falando com Adão, são sinônimos de trabalho.
Adão só tinha que exercer uma liderança sobre tudo aquilo que Deus havia colocado sobre as suas mãos. Este era o seu trabalho inicial, mas era um trabalho ainda assim. Irmãos, isso não é uma maldição apenas, mas um aumento do trabalho após a queda, ou seja, a consequência do nosso pecado. Mas agora devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho, pois recebemos dons e habilidades da parte de Deus para exercer essas tarefas. Recebemos dons e habilidades da parte de Deus para exercer nossas tarefas. Ah, Pacheco, eu fiz um curso, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, mestrado. Glória a Deus por isso. Foi Deus que te permitiu, foi Deus que te concedeu graça, foi Deus que te deu sabedoria. Foi Deus que te deu as habilidades que você tem, muitas delas, lá no ventre. É para o nosso sustento e devemos ser gratos a Ele por isso. Uma das maldições da queda, meus irmãos, é ou não conseguir ser grato e louvar a Deus pelo trabalho, ou transformar o trabalho num ídolo. Aqueles que só pensam em trabalho. Eu não tenho tempo para descanso, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para conquistar e conquistar. Qual é o fim de tudo isso? Vemos aqui um exemplo de idolatria quando temos o trabalho como primeiro lugar. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. Prosseguindo o versículo 11, o texto diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse versículo eu acho central nesse texto, meus irmãos. Deus fez tudo apropriado e belo ao seu tempo. A palavra de Deus diz que Deus viu a criação e falou, e viu Deus que tudo era bom, que isso era bom. Ele teve o tempo do trabalho de toda a criação, 6 dias, mas também teve o dia do descanso. Além disso, ele colocou a eternidade no coração humano, um anseio por algo além deste mundo temporário. Isso aqui tudo vai passar, meus irmãos. Nosso anseio maior tem que ser pela eternidade, não aqui nessa terra. No entanto, nossa compreensão é limitada, não podemos compreender plenamente os caminhos de Deus. Essa tensão entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno nos chama como cristãos a confiar na soberania de Deus. Uma pergunta: o seu anseio, ou o nosso anseio, tem sido de fato pelas coisas lá do alto? Pela eternidade? Temos trabalhado mais para o nosso próprio sustento e prazer? Ou temos separado uma parte desse tempo para servir a Deus? E eu estou falando de tempo, não de dinheiro. Eu estou falando de tempo além do dia do Senhor, que você que está aqui separou esse dia, pela graça de Deus, para servir ao Senhor. A eternidade é isso. Basicamente o texto que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem ladrões furtam. Vemos aqui que Deus deu ao homem o poder de raciocinar. Nós podemos pensar, ser inteligentes, mas não lhe deu o suficiente para desenredar todos os mistérios dessa vida, ou todos os mistérios dessa terra. Mas Deus pôs a eternidade no nosso coração. E você que é filho de Deus, você que é cristão, que está aqui ouvindo, você que tem a sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus, tem essa convicção. Pelo menos deveria ter. Versículo 12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Olha que interessante. Diante das limitações humanas, o pregador conclui que a melhor resposta é desfrutar as bênçãos presentes e praticar o bem. Alegrar-se e fazer o bem
são atos de gratidão e obediência a Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Alegrar-se é encontrar ânimo e propósito na vida, mesmo em meio às lutas e provações, mesmo em meio às enfermidades e às dores, mesmo quando estamos tristes ou cansados. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão. Sabemos que a salvação não é por obras, não é isso que o texto está dizendo. Mas fazer o bem pode nos trazer satisfação e alegria no Senhor. E para alguns até um certo orgulho. Isso é perigoso. Mas Deus é quem deve ser glorificado por nossas boas ações. Temos um exemplo recente das doações que fizemos para o Rio Grande do Sul. Eu creio que além da igreja, aqui da comunidade, muitos fizeram suas doações em outros órgãos. E nós ouvimos no grupo da igreja, uma pessoa relatando a alegria de receber aquele bem para abençoar outras pessoas que não têm nada. Uma simples caixa de lápis de cor. Um bebê conforto, um cercadinho para uma criança, que muitas vezes fica lá guardado nas nossas casas. Não nos cansemos de fazer o bem, diz a palavra em Gálatas 6:9, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja que aqui tem uma motivação a não desanimarmos diante das situações. E isso não é barganha, tá, irmãos? Fazer o bem, doar as coisas, não pode ser pensando, como muitos pensam, vou dar minha oferta, minha contribuição, e aí Deus vai me abençoar, Deus vai me dar em dobro, Deus vai triplicar. Não, nosso coração não pode ser assim. Tem que ser com o intuito, de fato, de glorificar a Deus e sentir prazer nisso. Versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O desfrutar das coisas simples da vida é visto como um dom divino. Comer e beber e apreciar o fruto do trabalho são dádivas de Deus. É claro que eu estou falando aqui com prudência, não como glutões. São dádivas de Deus para serem recebidas com gratidão. Não é essa gratidão que nós vemos hoje em dia aí, Tudo é gratidão. Gratitude, gratiluz, gratilover, grati. Não. É uma atitude de contentamento, uma atitude verdadeira de gratidão, que é um antídoto contra a futilidade percebida do trabalho. Nosso trabalho não pode ser visto como uma futilidade. Há um propósito no trabalho, glorificar a Deus, mas também desfrutar dele. Pela lei, Deus só nos pede 10% do fruto do nosso trabalho. Pela lei, embora devamos a Ele muito mais que isso. Pelo menos eu devo. E não seja apenas o dinheiro em si, mas também o nosso tempo. Então, se temos como dádiva de Deus gozar do fruto do nosso salário, pensemos nisso, que não é só o salário, mas também o nosso tempo. Não é preciso muito para nos alegrar, irmãos. Comer e beber. Que prazeroso é, não sei para você, mas para mim sim, apreciar uma comida bem feita, às vezes pelos nossos próprios irmãos, nós aqui. Um simples feijão com arroz feito com amor pode ser muito melhor do que qualquer prato elaborado, sem amor. Que prazeroso é comer e beber quase de tudo. Nós, claro, não temos poder aquisitivo para coisas mais caras, mas pensemos que muitos não podem comer de tudo por conta das suas enfermidades, ou por conta da própria velhice, que limita muitas coisas, também por conta da enfermidade. Que prazeroso é comer ou beber algo diferente, preparado por alguém que Deus concedeu habilidades para isso. E aqui eu anotei o exemplo da nossa vendinha. Que prazeroso. O que vai ter hoje? Eu, como sempre faço, trago os avisos no final do culto. Aí eu pergunto para minha esposa, quem é que vai fazer o que hoje na vendinha? Hoje é a sobremesa do Carlos. Opa! Hoje é uma comida lá de cima. Um salgado, um doce. Não vou falar todos os nomes porque eu não lembro. Mas que maravilhoso é isso. Isso é dom de Deus, isso é dádiva de Deus. Versículo 14. Já estou por fim.
Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O pregador aqui confirma a eternidade das obras de Deus. O que Deus faz é completo e perfeito e nada pode ser adicionado ou retirado. Este reconhecimento deve levar ao temor do Senhor, uma reverência que reconhece sua soberania absoluta. Quem de vocês, por se preocupar, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Mateus capítulo 6. Quem de vocês pode, por se preocupar, acrescentar 1 única hora à sua vida? Quanta preocupação e ansiedade nos nossos dias, meus irmãos. Quanta preocupação. Já tivemos até uma pregação aqui sobre ansiedade, e isso é pecado. Agora escute, você diz, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano lá, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ora, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Qual é a sua vida? Você é uma névoa que aparece por um instante e depois desaparece. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se for da vontade do Senhor, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4. Que grande realidade. A brevitude da vida. A brevitude do tempo. Tudo que Deus fez vai durar eternamente. Eu e você fomos criados, separados, chamados por Deus para sermos eternos. As nossas raízes não podem e não devem estar nesse mundo. Versículo 15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Uma versão um pouquinho diferente. Esse versículo nos lembra que a história e o tempo estão sob o controle de Deus. Ele é o Senhor do passado, do presente, do futuro. E nós, como reformados, sabemos que Deus existe desde a eternidade, de eternidade em eternidade. O Senhor governa as nossas vidas, governa o mundo. Tudo o que ocorre está dentro do seu plano eterno, e ele exige responsabilidade por nossas ações ao longo do tempo. Muitas coisas passam, meus irmãos. A reunião de oração de hoje já passou, a pregação está acabando, daqui a pouco nós teremos um momento da ceia, vamos estar à mesa. O mês de maio já passou, já adentramos junho, estamos na metade do ano. Dezembro está logo ali. Talvez você nem lembre o que comeu na sexta-feira no almoço. Todo mundo pensando agora, né? Alguém lembra? Talvez você nem lembre qual foi a sua última oração. Ou quando foi que você orou pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Ou o que você orou da última vez em favor destes. Ou, tirando o culto e a reunião de oração, o quanto você tem orado pelos irmãos dessa comunidade, pelos irmãos que perecem no Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos que perecem ao redor do mundo, escondidos, meditando no Evangelho que nós temos tão facilmente em nossas casas, pregado todos os domingos aqui. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus pedirá conta, irmãos, acerca do que temos feito com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com nossas esposas ou por nossas esposas, por nossos filhos, o que temos feito com a sua palavra, o que temos feito por nossos irmãos, o que temos feito com a igreja e a comunidade em geral. Crianças e jovens que me ouvem, o que vocês têm feito com o tempo que Deus tem lhe dado? Como tem sido o tempo com as telas, com o celular, comparado com a leitura da palavra de Deus? Me ouviram, crianças, jovens? Como tem sido a prestação do seu culto ao Senhor? Quantas vezes realmente você precisou ir ao banheiro? E em casa, como tem sido o seu tempo com aqueles que te amam? Aqueles que Deus te deu? Seu pai, sua mãe, seu tutor? Nós, pais, com os filhos.
Homens, sobrou para nós. Nós temos uma resolução no nosso grupo, dos conservas, os homens que se reúnem mensalmente. Número 13 diz assim: resolvemos que, como mordomos do tempo, confiados a nós pela providência, não temos nem um segundo para perder com entretenimentos inúteis ou desproporcionais aos nossos demais deveres. Repito, nenhum segundo para perder. Devemos administrar nossas vidas como quem vai dar contas de cada um dos talentos recebidos. Não sei vocês, irmãos que participam do encontro de homens, mas quando eu coloquei isso aqui na pregação, pesou. Quanto tempo nós perdemos com coisas fúteis e inúteis? Deus pedirá conta. Quero passar para algumas aplicações práticas. Primeiro, espere pelo tempo de Deus. Jesus é o Senhor do tempo. Devemos confiar que Deus conhece um tempo certo para tudo. Vimos isso até aqui. Houve um tempo para Jesus nascer. A Bíblia fala isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Foi Jesus quem disse que seu tempo ainda não havia chegado em um determinado momento. Jesus teve um breve tempo de ministério, cerca de 3 anos. Abriu a sua boca nesse tempo, pregou, curou, mas ficou calado no seu julgamento, como ovelha muda. E também ressuscitou na hora certa, conforme as profecias do Antigo Testamento. Espere, irmãos, espere pelo tempo de Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Segunda aplicação: viva toda a sua vida sabendo que há um tempo para você morrer. Nossa, Pacheco, para que falar disso? Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9. Você está preparado quando a hora vier? Repito, você está preparado quando a hora vier? Estava lendo um texto que falava sobre essa questão da morte, de estar preparado ou não. E vi um relato de um lorde que saiu para combater com o seu povo, com os seus homens, e ele foi atingido. E após ter atingido, o relato dele, isso é de 1650 aproximadamente: eu não saí preparado para morrer hoje. Em contrapartida, eu li um relato de uma mulher, uma senhora americana, que após perder o seu marido aos 75 anos, ela se preparou tudo para o seu velório. Inclusive já havia escolhido até a música para o seu funeral. Um belo dia, aproximadamente 1 ano depois da morte do seu esposo, ela vai visitar o túmulo, se debruça sobre o túmulo e morre. Sobre o túmulo do seu esposo. Sua lápide estava pronta. Já estava lá o seu nomezinho, a sua foto. Talvez ela teve um infarto fulminante. Ao encontrar essa mulher, encontraram também na bolsa dela já o seu testamento. Eu creio que nós não vamos encontrar alguém semelhante, preparado para a morte, como esta mulher. Falando de morte física. Não estou falando ainda da morte espiritual. E aí? Você está preparado quando a hora vier? Nós homens falamos isso recentemente no nosso encontro, nos nossos encontros. Você está preparado? Você vai deixar a sua família amparada, homem, se você partir hoje ou amanhã? Nós não sabemos. Eu vi um vídeo outro dia, acredito que os irmãos viram, um senhor pregando e falando justamente sobre isso, que a hora dele ia chegar e ele caiu pregando. Nós não sabemos, irmãos, quando é a nossa hora. Pode ser daqui a pouco, pode ser depois do almoço, pode ser durante o sono, pode ser amanhã ou depois. Meditemos nessas coisas. Terceira aplicação: faça bom uso do tempo que tiver. O tempo é o bem mais precioso que temos. A melhor maneira de usar é para a glória de Deus e o reino de Cristo. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus. Isso exige sabedoria vinda do Espírito Santo. E aquele que necessita sabedoria, peça do alto.
Remir o tempo também exige sabedoria no uso dos nossos bens. Há tempo para abrir mão de algo para que outra pessoa também possa aproveitá-lo. Faça bom uso do tempo que tiver. Quarta aplicação, valorizar o trabalho e as bênçãos diárias. Embora o trabalho possa ser árduo, para alguns mais do que outros, é um dom de Deus. Devemos realizar nosso trabalho com gratidão e desfrutar das bênçãos simples que Ele nos concede. Eu não acho que são simples. É do nosso trabalho que nós trazemos o sustento para essa casa, na nossa contribuição. É do nosso trabalho que trazemos o sustento para os nossos lares, alimento para nossas esposas, filhos, família. Como é bom, irmãos, chegar em casa, valorizando o tempo do trabalho e olhar para o seu filho e ver ele vindo ao teu encontro e te abraçar e dizer: pai, eu estava com saudade de você. Quem é pai talvez já passou por isso. Eu vi essa cena ontem caminhando lá na minha rua. Um pai chegando em casa e o filho correndo, grudado no pescoço do pai. Pai, eu te amo, que saudade. E aí o pai: eu também estava com saudade de você, filho. Isso já era às 9 horas da noite, provavelmente eu tinha trabalhado. Eu já tive essa experiência. Como é gostoso, como é gratificante. Mesmo que o trabalho tenha sido árduo naquele dia. Ser professor é trabalhoso. Mas é muito bom valorizar o trabalho como uma bênção diária concedida por Deus. Quinta aplicação, viver com propósito e alegria. Devemos buscar viver com propósito, fazendo bem e alegrando-nos na vida que Deus nos deu. Isso reflete uma atitude de gratidão e obediência a Ele, procurando sempre glorificá-lo. Viver com propósito, irmãos. Eu não vejo propósito no meu trabalho. Foi Deus que te abriu essa porta. Você está ali com o propósito de fazer a sua função, executar as suas atividades, mas acima de tudo, glorificar a Deus com ela. Mesmo que seja penosa, mesmo que ainda não seja o lugar que você gostaria de estar, mesmo que ainda não seja a função que você estudou para estar. E nós vemos muito isso nos nossos dias. Eu estudei gestão financeira e sou professor. E aplico muito pouco da gestão financeira sendo professor. Mas glória a Deus por isso, eu gosto. E tenho sentido cada vez mais prazer em lecionar e ensinar os outros. Conheço pessoas que fizeram faculdade de marketing, recursos humanos, estão trabalhando, lavando prato. E glória a Deus, porque tem essa porta aberta. Viver com propósito e alegria. Sexta e penúltima aplicação, temor do Senhor. Reconhecer que as obras de Deus são eternas e perfeitas e nos levam a temer o Senhor, vivendo com reverência e respeito diante dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que nós tememos ao Senhor quando estamos murmurando lá no nosso trabalho? Ai, que trabalho ingrato. Ai, que emprego ruim. Tudo bem que existem empregos uns piores que os outros, né? Existem diversos tipos de liderança. Nós nunca vamos nos contentar. Mas temamos ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sétima e última aplicação. Responsabilidade e preparação para a eternidade. Devemos viver com a consciência de que Deus pedirá conta de nossas vidas. Isso nos chama a viver de maneira responsável, com um olhar fixo na eternidade. Usemos do tempo com sabedoria. Responsabilidade, irmãos. Não desperdicemos o nosso tempo. Pensemos na eternidade. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui com um propósito. Sim, de ser bênção na vida de alguém, ser bênção na comunidade, pregar o Evangelho a tantos quantos possamos alcançar. Mas usemos o nosso tempo com sabedoria. Não se esqueça de seu... Perdão, irmãos, eu quero ler um texto aqui bem interessante que coloquei no final dessa pregação. Não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Pense agora como alguém que vai envelhecer. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver.
Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. Alguém que envelhece. E as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer e antes que seus braços se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar. E antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, porque você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois, então, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12. Acho tremenda a maneira como o pregador encerra essa meditação no livro de Eclesiastes. Por fim, quero ler alguns textos ainda falando sobre o tempo que temos, ou que não temos. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esteja em guarda, esteja em alerta, você não sabe quando esse tempo chegará. Marcos capítulo 13. Mas não se esqueçam de uma coisa, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns entendem lentidão. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos se cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. 2 Pedro capítulo 3. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Enquanto as pessoas estão dizendo paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e eles não escaparão. 1 Tessalonicenses 5. Pois ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei, e vos digo, agora é o tempo do favor de Deus, agora é o dia da salvação. Se você está aqui e ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia da sua salvação. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por fim, meus irmãos, que essas verdades profundas de Eclesiastes nos ajudem a viver vidas que glorifiquem a Deus, confiando em sua soberania e desfrutando as suas bênçãos com gratidão e temor. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, nosso Deus, lemos e meditamos um pouco na Tua palavra e entendemos acima de todas as coisas que Tu és soberano, Senhor. Soberano sobre toda a criação, mas também soberano sobre todo o tempo. Tu és Deus, Senhor, de eternidade em eternidade. Tu és o Deus do passado, do presente, do futuro. Para Ti não há separação de tempos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por aquilo que temos feito com o tempo precioso que o Senhor tem nos dado. Esse mundo, Senhor, é tão corrido, tão disputado, há tanta concorrência. E nós queremos estar envolvidos muitas vezes em tantas coisas, preocupados com a nossa carreira, com o que queremos adquirir, conquistar. Tudo isso tem a sua parte boa, Senhor. Mas perdoa-nos todas as vezes que essas coisas têm tomado o Teu lugar, Senhor. O tempo que de fato deveríamos dar a Ti, Senhor.
Perdoa-nos, Pai, por nossas orações corriqueiras, rotineiras, decoradas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não nos rendemos diante de Ti, diante das adversidades dessa vida, diante das afrontas, diante de tantas coisas que o Senhor nos proporciona. E mesmo quando nos rendemos, perdoa-nos por não reconhecer que o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cabe a nós somente confiar em Ti, na Tua provisão, e saber remir o tempo, Senhor, porque esse não volta mais. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a eternidade, a olhar para as coisas do alto, Senhor, para olhar para Ti, Senhor. Tu tens sido um Deus bom, Senhor. Tu tens provido em nossas vidas, apesar das adversidades, apesar das dores, das lutas, das provações. O Senhor não tem nos dado um fardo maior do que possamos carregar. Quantas vezes, Senhor, murmuramos em nossa caminhada, tendo grandes experiências de que o Senhor nos sustentou em outros momentos. Perdoa o nosso desespero, Pai. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a olhar para Cristo, o próprio Deus que se fez homem e fez as suas obras de acordo com aquilo que o Pai havia determinado, tudo ao seu tempo. O tempo de nascer, o tempo de exercer seu ministério, o tempo de ficar calado até os seus 12 anos, o tempo de cura, de milagres, até o tempo da traição e da morte. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olhar para Cristo, diante do tempo dele, dedicado a nós, mortais, pecadores, mas não como um Deus morto, um Deus que vive, está sentado à direita de Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Senhor, ajuda-nos a remir o nosso tempo, para que naquele dia, no dia do juízo, possamos prestar conta de um tempo que foi usado de forma responsável e com sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Carecemos de Ti, Pai, carecemos da Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, essas coisas, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.